Olá, hoje fazemos memória de São Martinho de Tours. Esse servo de Deus é um daqueles personagens cuja vida e exemplo fizeram com que muitas e muitas gerações falassem dele. Sua fama se efetivou por ter sido ele um dos protagonistas de feitos, de obras capazes de estimular a fantasia popular. Um fato muito marcante de sua história foi quando ele cavalgava no lombo de um cavalo envolvido com sua grande manta de soldado imperial. E na época ele encontrou na rua um pobre tremendo de frio. São Martinho, então, comovido, realiza um ato generoso. Ele corta sua manta em duas partes, dando a metade da veste ao pobrezinho que passava frio. Depois à noite, enquanto dormia, teve um sonho. Viu Jesus envolvido naquela metade da manta que ele havia despojado para o pobre. Jesus sorriu para ele e disse: "Era eu que era aquecido por suas vestes." Olha só que coisa linda. São Martinho, então, foi muito tocado por essa experiência. Ele era filho de um oficial romano e nasceu em Sabaria, Panônia, no ano 315. Aos 15 anos de idade, ele já vestia os uniformes militares. Assim, o episódio da manta deve ser posto justamente nesse período, porque na época ele tinha por volta de 18 anos. Foi justamente o tempo em que ele abandonou a milícia militar. Pediu à igreja e foi batizado. Um outro santo, inclusive, se tornou seu orientador espiritual, Santo Hilário. Santo Hilário se tornou seu orientador espiritual e após esse breve encontro foi, vamos dizer assim, a mola propulsora de todo um caminho de formação e de mergulho em Deus que ele teria depois. O santo foi tão assim tocado pela experiência com Deus que ele fundou até alguns mosteiros. Obras essas que estão entre as mais antigas da Europa, destinadas a se tornar grandes centros de vida religiosa e fábricas de grandes santos. Quem é fiel no pouco, Deus confia mais. Um tempo depois, São Martinho foi eleito, depois de trilhar um caminho, de abraçar a vida religiosa, de abraçar o sacerdócio, de dar um grande testemunho diante dos fiéis. Ele foi eleito bispo de Tours, se tornou grande evangelizador do centro da França. Dizia para os fiéis: olha só, tornei-me soldado sem querer, monge por escolha e bispo por dever. Olha só. Exerceu o ministério episcopal por 27 anos, conquistando o amor e a admiração dos fiéis, sobretudo os mais pobres. Esses sofriam muitas injustiças na época. São Martinho, então, por causa dos pobres, abraçou grandes perseguições e combates, inclusive de outros ministros da igreja, que, diferente dele, escravos da vida cômoda da nobreza da época. Entre eles, um outro líder da igreja chamado Brício. Porém, o santo sempre dizia, para esse Brício, que combatia, que tanto o perseguia: se Cristo suportou Judas, por que eu não suportaria Brício? Olha só, esse servo fiel teve seu encontro definitivo com Deus, falecendo em Candes, durante uma visita pastoral no dia 8 de novembro do ano 397. Seu funeral durou 3 dias e foi uma verdadeira apoteose, devido à quantidade de pobres, de sofredores, de ex-escravos que foram socorridos por ele. Com expressão de luto e gratidão, esse servo de Deus, então, foi muito homenageado já nos primeiros anos após sua morte como santo. Se você foi abençoado pelo testemunho desse pastor da igreja, diga então com fé: São Martinho, fiel pastor do rebanho do Senhor, rogai por nós.